Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem nesse dia, né? Antes de mais nada, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e tocar o sininho da notificação. Pessoal, já há algum tempo eu venho falando sempre o seguinte, ó, existem coisas que são ditas para uma minoria e existem coisas que são ditas para a maioria da população. Desculpa a tinta aí nos dedos. Resultado dessa mexer nisso aqui, ó. E nesse caso mais específico, a nossa sociedade nunca passa as informações tal como ela é de fato. Quando você ouve divulgar alguma coisa, pode crer que tem mais coisa por trás do que simplesmente aquela informação. Muito bem. Dito isso, eu quero falar com vocês algumas coisas importantes. Primeiro, sobre a inversão na rotação do núcleo da Terra, né? Bem, a maioria aqui sabe, né, o que é o núcleo da Terra e não precisa a gente ir muito longe, mas o núcleo é esse aqui, tá? Agora é preciso falar o seguinte: isso desde 1996 vem sendo falado sobre esse aspecto da mudança nesse aspecto do núcleo da Terra. Agora, eu quero dar um dado para vocês, que é o seguinte: eu fiz pesquisa e fiz algumas anotações, né? A primeira coisa é que sempre se falou durante a história da humanidade, seja por escrito ou por algum tipo de sinais, os nossos antepassados falavam que haveria um período chamado popularmente, deixa eu ampliar aqui para a gente falar, né? Eles chamavam esse período de mudança de era. Isso quase em todas as culturas se ouviu falar, tá? A mudança de era. O que seria essa mudança de era, então? Ela está muito associada à mudança também naquilo que nós chamamos do campo zodiacal. Por quê? Porque a Terra, vocês sabem que os aglomerados ali de estrelas estão associados a figuras tipo peixe, capricórnio, né, aquário, virgem, etc. E os nossos antepassados associavam mudanças
as mudanças de era, né, a mudança das casas zodiacais, né? Então, diríamos que se está saindo da era de peixes e caminhando para a era de aquários. Há uma informação também importante em que existe uma estrela chamada Polaris, ela fica bem no centro, ou ficava bem no centro, né? E quando, à medida que essa mudança de era vai se aproximando, a Polaris está sendo empurrada para vir para o centro, tá? Centro do planeta. Ok? Quer como você entenda o planeta. Estou aqui discutindo o formato do planeta. Se o formato é esférico, se é quadrado, se é redondo, se é... Tá? Eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em passar essas informações a você. Então, essas mudanças de era sempre aconteceram, né? Então, eu quero mostrar para vocês que os cientistas recentemente descobriram que esse núcleo central desde 1996 eles vêm medindo, tá, o processo de tremores de terra, certo? As placas tectônicas, né, perpassando uma pelas outras e tal, ocorre. Eles começaram a perceber uma frequência cada vez maior, um aumento cada vez maior desses tremores de terra, com um detalhe: eles não tinham nada a ver um com o outro, e não era uma sequência desse tremor com outro tremor com outro tremor, não. Eram completamente diferentes. Então, os cientistas lá do Japão vieram percebendo, então, que estava acontecendo algo completamente novo, né? E que os tremores que vão de 1 a 5 na escala Richter, ou a mais do que isso, 5, 6, 7, né, na escala Richter, eles ocorriam e 20, 30, até 70 vezes. Tá? E aí, o que acontecia? Eles foram percebendo que não havia uma sequência, então havia uma mudança. Não, os tremores não tinham sequência. Eles eram sempre independentes uns dos outros. Né? E, basicamente, isso também está associado ao que os antigos falavam sobre a mudança das eras. Tá? E alguém até pode perguntar, mas aonde basicamente está isso? Bem, se você pega... Essa era a crença de todos os povos, na maioria. Se você pegar Mateus, e salvo engano, é Mateus 27, ou antes disso, tá, vamos ver onde está, sobre
né? Jesus disse: no capítulo 24 de Mateus, diz assim: então, saindo de Jesus do templo, seguia seu caminho. Aproximando-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem os edifícios do templo, disse-lhe Jesus: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não será deixada aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Assentando-se no Monte das Oliveiras, chegando-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: diga-nos, quando serão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim desta era? Então, observem que eles fazem 3 perguntas no capítulo 24 de Mateus. Primeiro, eles perguntam quando. Eles fazem a primeira pergunta: quando será isso? Isso o quê? Quando será isso? O fim do. Que o templo seria destruído. 2. Qual o sinal da tua vida? Então, aqui tem uma segunda pergunta. Tem a primeira pergunta. Eles fazem 3 perguntas consecutivas. E qual e quando será o final desta era? Tá? Observe que são 3 perguntas que eles vão formular a Jesus. Tá? Quando será isso? A destruição do templo? Qual o sinal da tua vinda? E quando será o final desta era ou a consumação? Tá? Eu vou pegar aqui a Bíblia, o Novo Testamento interlinear, porque é muito importante a gente ver o sentido das palavras. Tá? Certo? Eles dizem, né? Enquanto ele estava sobre o Monte das Oliveiras, achegaram-se a ele os discípulos particulares, dizendo: dize-nos quando estas coisas serão, ou será? Qual o sinal, tá, da tua vinda, parousia, né, no grego, e da consumação do mundo, aionos. Aionos é uma... a palavra mundo aqui traduzida tá, é equivocada, porque a palavra não deveria ser mundo, mas era consumação deste século, era século deste tempo. Quando será o final deste ciclo de tempo? Tá?
Então, o adequado seria falar ciclo de tempo, que a palavra aiono quer dizer exatamente isso. Tá? Quando seria o final deste ciclo de tempo? Quando é que este aion deixará de governar? Deixará de exercer seu domínio sobre a Terra. Então, durante todo o período da história humana, as civilizações falaram sempre dessas mudanças que ocorreram na Terra. Períodos como o dilúvio, como a era do gelo, a era glacial e outras mudanças que houveram. Não existe um período pré-determinado, né, de ciclos de tempo, se é 70 mil anos, se é 300 mil, mas eles tinham muito claro de que essas mudanças ocorreriam. E todo mundo conhece que em 2012, todo mundo ficou muito assustado com o que o calendário maia falava. E as pessoas disseram, bem, como nada aconteceu, isso deve ser mentira. Mas, de fato, o calendário maia estava certo. Eu não estava errado. As mudanças de 2012 para cá estão sucessivamente acontecendo. Em 92 começou um processo, chegamos a 2012, atravessamos 2012, mas essas mudanças começaram a acontecer e estão acontecendo. E estão acontecendo numa velocidade muito intensa. Tá? Então, se a gente pegar as tradições, tá? As diversas tradições, juntar com o que a ciência tem hoje, nós chegaremos à conclusão de que estão certos. Tanto os dados científicos como os dados das diversas tradições dos povos, das civilizações, das culturas, tá? Apontam para algo que vai acontecer. Uma mudança substancial, tá? Que afetará o planeta e, por conseguinte, todo o ser vivente na Terra. Tá? Então, quando a notícia saiu de que isto aqui, porque esse núcleo não é desse jeito aqui, né? Claro que isso aqui é uma animação gráfica, né? Gente, isso aqui não é que foi filmado, isso aqui. Assim como uma galáxia nunca foi filmada. Então, o que você tem é animação gráfica, um monte de coisa CGI. Tá? Hoje já se tem ideia de que o que está acontecendo aqui é que esse núcleo interno é feito de cristalino. De cristalino. Ele tem um formato de uma forma geográfica que é chamada de dodecaedro. Né?
Se eu estiver pronunciando errado, depois me corrija. Tá? E é feito basicamente de ferro. Na verdade, isso aqui é uma engrenagem. Isso aqui gira, isso aqui gira, isso aqui gira, isso aqui gira. E nós temos a superfície. Quando então o planeta gira, né? Faz a sua rotação. O que os cientistas estão, desde 96, estão vindo acompanhando, é que isso aqui do centro, ele feito de cristalino, ele foi diminuindo a velocidade e chegou a parar. Tá? E está girando ao contrário. Agora, vejam bem, não há uma unanimidade entre os cientistas, ok? Sobre isso. Contudo, os cientistas estão cientes, tá? De que, à medida que isso vai acontecendo, tá? E aí é preciso mostrar isso aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui o espaço, que é assim. O universo envia para a galáxia sinais vitais, sinais vitais, vamos usar esse termo, que são vibrações. Tá? No centro da galáxia existe um centro luminoso que parece muito com o Sol. E isso, a grosso modo, tá? Estamos falando. A galáxia envia vibrações para o nosso Sol. E eles mandaram uma espécie de nave para medir o Sol, as vibrações do Sol, o campo elétrico magnético, né, do Sol, e eles se surpreenderam com a diminuição. Tá? Quer dizer, o Sol está diminuindo o seu campo, sua pulsação vibracional, o seu campo eletromagnético. Porque tudo no universo é energia, frequência e vibração. Energia, frequência e vibração. Energia, frequência e vibração. Né? Então, o Sol envia sua vibração para a Terra. A Terra também está desacelerando, e isso já vem de algum tempo, vem sendo medida. Ora, se a Terra está desacelerando, a Terra vai enviar esse sinal para onde? Para um órgão específico do nosso corpo, que se chama o coração. Então, as pulsações, porque a Terra também tem um sistema de pulsação. Tá? Ela envia para o coração também esses impulsos magnéticos ou eletromagnéticos. O coração, tá, envia para o cérebro. Tá? Aqui não é células, mas em primeiro lugar vem para cá, para o cérebro. Tá? Vou botar aqui, para vocês vão entender. Tá? Ela envia para o cérebro. Tá? Ok? Do cérebro, ele envia essas pulsações, essas vibrações para as células. Das células para as moléculas. E das moléculas para os átomos. Ok? Então você vai perceber que nós estamos sofrendo um processo
de transformação que ninguém está falando isso especificamente, porque há um receio de que as pessoas se amedrontem. Já se provou que, né? Então, ora, do que é que nós somos feitos? Essencialmente de átomos, tá? De energia. O nosso corpo é energia. Tá? Então, os átomos formam moléculas, que formam os organoides, que formam as células, que formam os tecidos, que formam nossos órgãos, que formam todos os nossos sistemas e que formam o organismo do indivíduo. Ora, a Terra está enviando para nós sinais específicos, tá? Para o nosso coração. O nosso coração, como participa de um sistema, ele envia para o cérebro. O cérebro vai repassando essas vibrações para os órgãos, para os tecidos, para a célula, para os organoides, para a molécula e para o átomo. Olha só. Então, há uma mudança acontecendo, não só fora de nós, mas dentro de nós, com um ciclo crescente. Tá? Isso num processo que vai alterando o campo vibracional do nosso organismo. Tá? E é preciso ser dito aqui que o coração é, diríamos assim, é o centro emocional. Né? Então, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos afetam os nossos sistemas, nossos órgãos, nossos tecidos, nossas células, nossos organoides, nossa molécula e o nosso átomo. Em última análise, os átomos são afetados com todo esse processo de mudança que está acontecendo. Eu estou aqui fazendo um vídeo só de introdução, que eu vou fazer um segundo vídeo falando de algumas coisas muito interessantes que estão vindo a caminho. Tá? Então, entenda todo esse processo, como é que ele está se dando. Tá? Certo? Então, a mudança está aqui, né, acontecendo. E aí, afeta, tá, os nossos átomos, nossas moléculas, nossas células, nossos tecidos, órgãos, sistemas e organismos, o nosso organismo total. Então, a nível microscópico, tudo está sendo afetado por essa alteração. Qual alteração? A alteração deste processo no nosso campo eletromagnético da Terra. Ora, se as alterações do campo eletromagnético vão afetar a biosfera, afetarão, consequentemente, também o nosso organismo. Tá? Essas vibrações serão enviadas para o coração, do coração para o cérebro, do cérebro para
as células, das células para as moléculas e das moléculas para os átomos. Mudanças quase que imperceptíveis, porque estão a nível de microscópio. Tá? Então, toda alteração neste processo da Terra, chamada mudança das eras, a mudança das eras, está afetando todo a biosfera da Terra. Tá? Veja que isso aqui, que é o núcleo central, é isso aqui. Tá? Ele está distante a mais de 6.371 quilômetros, tá? Aqui da superfície. Mas ele é o coração do planeta, é como se ele fosse o coração do planeta. Alterações aqui vão afetar aqui em cima. Por quê? Porque nós somos, tá? Diríamos assim, nós somos uma extensão da Terra. Você está entendendo? Nós somos uma extensão da Terra, nós estamos conectados à Terra. Porque quando os seres que criaram esse sistema chamado Terra, o universo Terra, a Terra base, a Terra tem especificamente uma alma. Ela não é, ela é um organismo vivo, então ela age e reage. E nós somos afetados pelas reações dela. Então, a mudança de era é uma mudança quase que inevitável. Ou melhor, é inevitável. E o que isso também tem a ver com a exognose? É porque haverá um processo em que essa alteração vai fazer com que os seres que estão do outro lado, do outro universo paralelo ao nosso, vão começar a passar por lado daqui, com muito mais frequência. Né? Muito mais frequência. Então, é preciso a gente ter muita clareza disso. Tá? E aí, tem uma outra coisa interessante sobre isso. Nós estamos falando da inversão só desse núcleo interno da Terra, né? Nós estamos falando só disso aqui, núcleo interno da Terra. Então, aqui, ó. Só que a questão não é essa. A questão é que, provavelmente, nós também teremos uma inversão quase de 180 graus da Terra. Se você quiser ter a concepção da Terra esférica, você vai entender
que ela está diminuindo a sua rotação. Isso é a ciência está falando, tá? Isso aqui não tem nada de místico. Então, essa engrenagem está diminuindo. O que vai acontecer? Em um determinado momento, ela vai parar. Se você tiver a concepção da Terra esférica, tá? Ela vai parar. E há escritos antigos que falam de 3 noites de escuridão que já houve na Terra. E há escritos que falam que o Sol, os índios Hopi, falaram que o Sol nasceu 2 vezes. Do leste para o oeste, do oeste para o leste. Tá? Então, esse acontecimento já teve em outros períodos, não é novo, não. Ok? Então, você imagina isso aí. Tá? Não é novo esse processo. O dilúvio foi um exemplo disso, contado na Bíblia como um castigo de Jeová, do demiurgo. Na verdade, foi uma alteração que foi feita no campo. Agora, se você tem uma concepção de terra plana, você vai entender que o que gira aqui em cima é o domo, tá? Fica girando em torno da Terra. E é evidentemente que se ele vai parar e girar ao contrário, haverá uma alteração também, do mesmo jeito, no campo biológico, químico e físico da Terra. Ok? Então eu quero deixar isso aqui claro. Tanto faz você ter uma visão de terra esférica como de terra plana, ou de universo infinito, terra pluriana, terra infinita, qualquer que seja essa visão, o fenômeno vai acontecer do mesmo jeito. Tá? Inclusive a astronomia bíblica, não é astrologia, é a astronomia bíblica, mostram que esse fenômeno está se desenvolvendo, está em um processo contínuo. Tá? Esse fenômeno da chamada, né? Olha, aqui no centro da galáxia tem essa coisa, né? Então ele está emitindo para o nosso Sol, o Sol para a Terra para o nosso coração, do nosso coração para o cérebro, do cérebro para as células, das células para as moléculas, das moléculas para os átomos. Vamos resumir assim. Tá? Certo? Então, quando você olha o corpo humano é especificamente feito da tabela periódica. Tá? O nosso corpo humano é feito da tabela periódica. Certo? Nós temos uma quantidade enorme de hidrogênio, de oxigênio somado ao hidrogênio, tá? Por isso que nós temos um corpo quase com 80% de água, ok? Isso é importante a gente entender, né? E o nosso corpo será afetado basicamente por isso. Tá? Então, a mudança não está acontecendo só no
no nosso planeta, no nosso plano de realidade. Ela veio desde da galáxia. É claro que isso aqui é uma animação de CGI, nunca se conseguiu tirar foto da galáxia, portanto, eles supõem que a galáxia seja assim. Tá? É o que eu sempre falo aqui. Tá? Então, essa mudança na Terra, tá? Já aconteceram 14 vezes. 14 vezes. Certo? No planeta, já aconteceram 14 vezes no planeta. 14. E está prestes a acontecer agora. Tá? Como é que eles chamam esse processo? Eles chamam isso de frequência de Schumann. É um nome científico, frequência de Schumann. Tá? E eles observam que essa frequência está diminuindo. Essa vibração. Lembre-se, energia é frequência e vibração. Tá? E tudo em nosso planeta, na vida, existe uma chamada sequência de Fibonacci. Tá? Que eu também não vou me aprofundar aqui, mas todo mundo pode pesquisar e verá, né? Existe essa sequência de Fibonacci. E Fibonacci, ela tem uma sequência, ok? Em tudo, tá? Muito parecida. E aí, por que isso tem a ver com a vida na Terra? Porque a vida na Terra será impactada com essa mudança chamada, que nós vamos chamar de mudança de ciclo de tempo, ciclo de era. Então, essa mudança do ciclo das eras, que os apóstolos perguntaram a Jesus, tá? Tem a ver com isso. Tá? Então, os índios Hopi diziam também que nós estamos vivendo na quinta terra. E se você olhar o vídeo anterior, eu falei sobre isso, mostrando as fotos da Lua, de como era a primeira Terra, a segunda Terra, a terceira Terra. Tá? Por quê? Porque foram acontecendo esses ciclos 14 vezes e foram mudando a configuração da Terra. Tá? Então, segundo os índios Hopi, nós estamos já na quinta Terra. E com essa mudança que vai haver, nós vamos passar para a sexta. E com certeza mudaremos para a sétima, com alterações substanciais nos organismos vivos. Né? As mudanças afetarão a química, a física e a biologia. Tá? Então, uma pessoa me perguntou, bem, se a Terra vai fazer uma parada, é porque eu não tenho nada aqui para comparar com a Terra, né, no sentido de que se a Terra vai fazer vai parar e vai girar ao contrário, vai ficar pelo menos
segundo alguns cientistas, o Greg Braden fala em 3 dias, né, em que um lado será dia e o outro lado será noite. Muita gente pergunta, bem, mas aí, se a Terra parar, a gravidade também acaba, nós vamos ficar voando todo mundo pelo espaço infinito e tal. E o Greg Braden diz o seguinte, não há nenhuma relação entre a rotação da Terra e a gravidade. Então, você pode ficar tranquilo que você não vai voar pelo espaço, nem casa, nem nada. Tá? A rotação da Terra não tem nada a ver com a gravidade da Terra. Tá? Isso também era uma dúvida que algumas pessoas me questionavam. Né? Não haverá nada. Não haverá ninguém voando pelo espaço. Tá? E tudo se despregando da Terra, prédios, edifícios, voando pelo espaço. Aí também não se pode viajar na maionese. Né? Então, a parada da Terra nada tem a ver com a gravidade. E vamos lembrar que há uma história na Bíblia, se eu tiver enganado, aconteceu que eles estavam em batalha e eles pediram para que o Sol parasse, e o Sol se deteve no centro da Terra por não sei quantas horas, mas essa história na Bíblia existe. E o Sol parou. Tá? Como a ideia era de que o Sol se movia ao redor da Terra, a Terra a visão era geocêntrica, a gente entende que a Bíblia diga que o Sol parou. Mas pode ter acontecido da Terra ter parado, e não o Sol. Ok? Mas vamos deixar essa discussão para um outro momento. Tá? Então a gravidade não tem nada a ver com a rotação da Terra. O que vai acontecer conosco é uma mudança de estado. Mudança de estado. Na Terra, tá? Vai acontecer isso. Ok? E depois eu vou trazer um segundo vídeo falando sobre isso, com alguns aspectos sobre a vida humana. O que é que vai acontecer? Não perca o próximo vídeo. Se você estudar a simática, você vai ver que o som, a frequência de um som, e eu não sei se você já viu um vídeo que eles fazem a frequência do som em cima de uma área onde há como areia, e elas vão formando figuras, sempre num processo de aspiral, tá? Mostrando o quanto a frequência e a vibração de um som são capazes de alterar, tá, a formação das coisas. Tá? E aí eu poderia falar do estudo científico recente, né, que fala que a vida, né, como nós a conhecemos, ela é o quê? Ela é o resultado de uma, digamos assim, de um processo que foi evoluindo ao longo do tempo, que se chama de campos
é uma teoria dos campos morfogenéticos. Essa teoria dos campos morfogenéticos, ou dos campos mórficos, vai mostrar para a gente que essas alterações vão acontecendo, padrões vão se perpetuando ao longo do tempo. Tá? E por isso que a vibração e a frequência, ou o som, mesmo que imperceptível aos nossos ouvidos, ele altera diremos assim, altera a forma do nosso organismo, inclusive afeta as nossas moléculas e as nossas células. Tá? É só estudar um pouco de simática, né? O som, ele é uma vibração, né? Então, outra coisa que eu queria recomendar para você entender um pouquinho esse processo, deixa eu pegar aqui a caneta, é você estudar um japonês que fez uma experiência com a água. Tem até um livro que eu não sei, me lembro o nome direito, não sei se é O Poder da Água, né? E não sei se o nome dele é Michio Kaku, né? Em que a água muda substancialmente quando você transmite para a água palavras de amor, de bondade, de compaixão. E quando você transmite ódio, rancor, ressentimento, ela muda a sua... Tá? Quando se olha no microscópio, ela não tem o mesmo formato. São formatos diferentes. Isso mostra também que nós precisamos, né, mudar os nossos velhos padrões de pensamento. Tá? E eu quero deixar claro aqui que eu estou fazendo todo esse vídeo aqui sobre a mudança das eras para dizer isso para vocês. Ou nós nos preparamos mental e emocionalmente para tudo isso, ou nós facilmente sucumbiremos diante de todo esse processo de mudança que vai acontecer. Ok? Então, eu desejo para você um forte abraço, abraço de compaixão e bondade, e que você desperte. Ok? Até o próximo vídeo, que será supimpa. Não perca.